A Toca das Raposas. Capítulo 12. Quando o despertador de Neil tocou na manhã seguinte, ele passou um minuto atordoado, contemplando nada, antes de se lembrar por que estava acordando aquela hora. Enfiou o relógio embaixo do travesseiro, desejando que Kevin e o iMac morressem prematuramente, e se arrastou até a beirada da cama. O despertador de Matt tocou enquanto Neil descia as escadas. Seth resmungou grosserias do outro lado do ambiente quando o colega de quarto demorou para desligá-lo. O travesseiro de Matt abafou qualquer que fosse sua resposta, mas o tom não parecia amigável. Neil parou no fim da escada do beliche para coçar os olhos, tentando afastar o sono. Matt, enfim, encontrou o despertador e o desligou. Seth bufou, se virou na cama ruidosamente e voltou a roncar no mesmo instante. Matt o observou, seu olhar turvo e ameaçador, antes de olhar para Neil. Matt parecia tão miserável quanto Neil se sentia. O iMac os alertara na noite anterior que o dia começaria cedo, mas as raposas não poderiam estrear a temporada sem uma pequena festinha. Como era de se esperar, o grupo de Andrew não quis se juntar a eles, mas Neil e seus colegas de quarto foram para o quarto das meninas comemorar. Os veteranos beberam quase toda a garrafa de vodka, mesmo sem a ajuda de Neil e René. Na hora, todos eles acharam que valeria a pena. Mas após dormir pouco menos de uma hora, Neil já não tinha tanta certeza. Alguém bateu na porta do quarto. Neil foi até o corredor para atender. As luzes do corredor estavam mais fortes do que ele esperava. Coçou os olhos de novo, tanto para que os pontinhos luminosos sumissem quanto para não ter que olhar para o iMac. Deveria ser impossível que o treinador parecesse tão acordado àquela hora, mas ali estava ele, parecendo bastante descansado. Pare de bocejar e vá se trocar, ordenou o iMac, dando palmadinhas no rosto de Neil. Temos um cronograma a cumprir. Quero todos no ônibus em 5 minutos. Neil fechou a porta na cara dele e foi trocar de roupa. Ainda estava morto de cansaço quando saiu do quarto 1 minuto depois, mas sua mente operava no modo de sobrevivência. René abriu um sorriso cansado para ele, com um meio aceno como cumprimento. Dan cambaleou até Matt, envolveu seu pescoço com os braços, e caiu no sono quase na mesma hora. O grupo de Andrew foi o último a aparecer. Bastou olhar para a munhequeira de Kevin para que Neil se sentisse mais desperto no mesmo instante. O iMac apontou para Kevin. Como esses idiotas acordaram você? Eles não me deixaram dormir. Kevin lançou um olhar carrancudo para Andrew que o ignorou. Esperto, disse o iMac, apontando para que descessem as escadas. Vamos. Abby esperava do lado de fora do ônibus da equipe. Era a primeira vez que Neil via o ônibus, que costumava ficar estacionado em um recinto fechado para evitar vandalismo. A pintura combinava com a do estádio, faixas laranja e patas em um fundo branco. Ao entrar, Neil percebeu que o ônibus só tinha uma fileira, em vez das 2 de costume. Os assentos eram grandes o suficiente para que 2 atletas se sentassem confortavelmente ou para que um atleta deitasse sozinho e tirasse uma soneca. Do jeito que estava cansado, Neil pensou que aquele era o melhor ônibus que já fora feito. Andrew foi com seu grupo para o fundo. Abby sentou-se na primeira fileira. Matt e Dan ficaram na fileira logo atrás dela, e René se sentou sozinha atrás deles. Neil deixou uma fileira vazia entre ele e René. Se apoiou na janela e olhou para o encosto do banco à sua frente enquanto o iMac se acomodava no banco do motorista. Ouviu o barulho do motor ligando, viu o dormitório desaparecer em sua visão periférica e se ajeitou para deitar no assento. Antes mesmo de chegarem à estrada, já tinha pegado no sono. Eram quase 6 da manhã quando chegaram em Raleigh, na Carolina do Norte. O iMac parou no primeiro fast food que viu. Abby e René entraram para comprar lanches e cafés para todos. Assim que saíram do ônibus, o iMac ficou em pé no meio do corredor para falar com a equipe. Vamos lá, disse ele, perdendo o fio da meada quando viu que todos dormiam no ônibus. Ah, merda. Hey Mick, era para você ter acordado todo mundo quilômetros atrás. Não estou a fim de morrer, declarou Nick. Dan tentou disfarçar a risada com uma tosse. O iMac não se deixou enganar e lançou um olhar de irritação para ela enquanto se dirigia para a parte de trás do ônibus. Dan nem ligou e sorriu. Neil, curioso, se virou em seu assento para assistir ao que acontecia. O iMac foi até a última fileira, tirou a carteira do bolso de trás e a jogou em Andrew. A julgar pelo ruído que se seguiu, Andrew acordou com a mesma violência de sempre. O iMac estendeu a mão e exigiu. Me devolva.
A poltrona de couro fazia barulho conforme Andrew se movia. Ele se endireitou alguns segundos depois com a carteira de iMac em mãos. O iMac a enfiou no bolso de novo e parou na fileira seguinte, em que Kevin estava deitado. Apoiou a sola do sapato no corpo de Kevin e começou a empurrá-lo. Acorda, ordenou repetidas vezes, falando cada vez mais alto até que estivesse quase gritando. Levanta e se mexa. Acorda. Era possível ver as mãos de Kevin se movendo enquanto tentava empurrar o iMac para longe. O iMac o agarrou pelo cotovelo e arrancou Kevin da poltrona, colocando de pé no corredor. Antes que caísse ali, o iMac o empurrou de volta, fazendo com que se sentasse com tudo na poltrona. Kevin endireitou-se no mesmo instante, parecendo para todos os efeitos que já voltaria a dormir. O iMac bateu em sua cabeça para acordá-lo. Eu odeio você, disse Kevin, parecendo falar sério. Eis uma novidade, eu não tô nem aí. Foi você quem teve essa ideia brilhante. Andrew se virou de lado para se apoiar na janela e olhou para o estacionamento. Já chegamos. Quase, disse o iMac. Você já sabe o que tem que fazer. Andrew não respondeu, mas o iMac não o pressionou. Estava distraído com Kevin, que voltará a pegar no sono. O iMac o sacudiu pelos ombros. Vendo que Kevin continuava dormindo, o iMac o arrancou de sua poltrona e fez com que andasse para cima e para baixo pelo corredor do ônibus. Neil observava enquanto passava. Kevin estava andando, mas seus olhos pareciam quase fechados. Bom dia, flor do dia, disse Matt com uma animação exagerada. Vai se fuder, respondeu Kevin. Dan cobriu a boca para bocejar. Bom ver que você continua gostando de acordar cedo. Vai se fuder você também. Kevin deu meia volta quando chegou perto do banco do motorista e se dirigiu até o fundo do ônibus. Tentou se sentar em seu lugar de novo, mas o iMac colocou uma mão em seu ombro e o virou. Kevin entendeu a indireta e continuou andando para cima e para baixo. Isso o ajudava a acordar, mas não muito. Ainda estava com cara de sono toda vez que passava pelo assento de Neil. Kevin, chamou Andrew, se mexendo pela primeira vez desde que se recostara na janela. Kevin estava na metade do caminho, mas se virou assim que ouviu seu nome, retornando. O iMac saiu da frente para que pudesse chegar até o assento de Andrew. Ele tirou a medicação de um dos bolsos e entregou o frasco para Andrew. Kevin e o iMac observaram enquanto ele colocava uma pílula na mão e a engolia sem beber água. Neil quase esperava que Andrew fosse devolver o frasco, mas ele se acomodou de volta na poltrona, guardando-o em seu bolso. Estranho, pensou Neil, que Kevin esteja com o medicamento de Andrew. Também estava com ele no CETIS. Neil queria perguntar por que a medicação ficava com Kevin, mas duvidava que qualquer um dos dois fosse responder a sua pergunta. Abby e René voltaram um minuto depois com sacos cheios de comida e uma bandeja de bebidas. As raposas comeram sanduíches de bacon e os donuts prometidos por Dan. Se sentiram mais despertos depois do café, bem como o lembrete de que estavam prestes a conhecer uma das apresentadoras de programas matinais mais conceituadas do país. Dan, Matt e René falavam sem parar, empolgados, quando o ônibus voltou para a estrada. Levaram mais 15 minutos para chegar ao prédio de 2 andares em que o programa de Kate Ferdinand ia ao ar todos os dias. O iMac parou o ônibus no portão e desceu para falar com o segurança. Neil observou da janela enquanto ele e o guarda verificavam os documentos e a papelada necessária para entrar. O iMac voltou alguns minutos depois com uma plaquinha para o estacionamento e uma pilha de crachás para convidados. O portão rangeu ao abrir e o iMac os conduziu ao estacionamento destinado aos funcionários. O iMac foi o primeiro a descer do ônibus. Ficou parado ao lado da porta, entregando os crachás conforme as raposas passavam. Abby veio por último, trancando o veículo. Estavam a meio caminho do prédio quando Kate surgiu no estacionamento, vindo cumprimentá-los. Parecia mais desperta até mesmo do que o iMac. Neil esperava que fosse efeito da maquiagem, porque não tinha como aquilo ser possível nem sequer natural. Kevin, disse Kate, estendendo a mão para cumprimentá-lo. Quanto tempo! Fico feliz por você ter vindo hoje. É bom te ver de novo, respondeu Kevin, sorrindo ao apertar a mão dela. Atrás de Kate, Dan fingiu que desmaiava nos braços de Matt. Neil entendeu que eles estavam zombando. Durante os 4 longos meses que passará com Kevin, só o tinha visto sorrir uma vez, no máximo 2. O sorriso de Kevin era frágil e amargo.
Em sua pasta, Neil tinha fotos de Kevin sorrindo ao lado de Rico, mas a maioria dessas fotos fora tirada logo após o fim de um jogo, e ambos pareciam se sentir mais vitoriosos e arrogantes do que qualquer outra coisa. Esse sorriso era diferente, aquela era a cara que Kevin ostentava para o público. Era destinada a entrevistadores e fãs que estariam muito melhores se não conhecessem o lado arrogante e desumano de um campeão de nível mundial. Kevin parecia agora a personificação de uma celebridade charmosa. Neil achou aquilo perturbador. Kate se virou para sorrir para o restante do time. O sol da manhã reluzia em dentes perfeitos que só o dinheiro poderia comprar. Vocês foram incríveis ontem à noite. Kevin, você tem um toque de Midas. A equipe está jogando muito melhor desde que você se transferiu. Eles já estavam em ascensão, declarou Kevin. Era a primeira coisa positiva que Neil ouvia Kevin dizer sobre as raposas. Geralmente, ele só se dava ao trabalho de apontar os defeitos. Ouviu com atenção para entender se Kevin estava mentindo, mas ele era ótimo ator e jamais deixaria que Kate soubesse o que de fato achava da equipe. Eles merecem estar na primeira divisão. Isso vai ser comprovado esse ano. Excelente, respondeu Kate, distraída. Tinha acabado de focar em Neil, com uma expressão ávida no olhar. Neil Jordan, bom dia. Imagino que já esteja ciente das boas notícias. Desde ontem, às 11 da noite, seu nome é o terceiro mais buscado entre os atacantes de X da NCAA. Você está logo atrás de Rico e Kevin. O que acha disso? O estômago de Neil se revirou. Não precisava dessa informação. Você falou com ele? Perguntou Kate a Kevin. Não achei que precisaria falar, respondeu Kevin. Falar o quê? Perguntou Neil. Quero entrevistar você no programa de hoje, disse Kate. Neil pensou ter ouvido mal, olhava fixamente para ela, esperando que dissesse que era brincadeira. Todo mundo quer saber quem você é, explicou Kate, abrindo os braços em um gesto de grandeza. Você foi um reforço misterioso para a equipe das Raposas, um novato vindo de uma cidade pequena no Arizona. O treinador Hernandes nos contou que você aprendeu a jogar X em um ano apenas lendo manuais e comparecendo aos treinos. Kevin diz que você vai assinar com a seleção quando se formar. Ambições e sonhos enormes para alguém com um início tão modesto, não acha? Está na hora de aparecer para o público. Não, afirmou Neil. Foi a vez de Kate se virar para encará-lo. Neil balançou a cabeça. Não tenho interesse nisso. O sorriso dela vacilou um pouco. Kate estendeu a mão para acariciar o ombro dele, mas Neil recuou para que ela não o tocasse. Abby gesticulou para ele em um aviso silencioso para que se comportasse. Neil a ignorou. Não precisa ficar tímido, comentou Kate. Se você consegue jogar na frente de 65 mil torcedores em um jogo transmitido ao vivo pela ESPN2, então consegue dar uma entrevista de 10 minutos no palco. Essa é a parte mais fácil. Eu só vou perguntar algumas coisas como por que você começou a jogar e quais são suas ambições a partir de agora, esse tipo de coisa. Temos um roteirinho para você poder pensar nas suas respostas antes de pisar no palco. Seus fãs merecem essas respostas. Eu não tenho fãs, e eles não querem essas respostas, protestou Neil. Seja inteligente, Neil. Ela falava com o ar de quem conhecia um mundo muito melhor do que um mero adolescente. Neil sentiu vontade de bater nela por causa disso. Você não tem como fugir da imprensa a temporada inteira se estiver jogando com Kevin Day. Eu disse que não. Kate enfim começou a demonstrar a impaciência que sentia. Você não está pensando grande. Esse pode ser um ano decisivo para você. Se quer chegar longe, precisa da nossa ajuda. Tudo tem se alinhado perfeitamente na sua carreira. Não permita que as coisas deem errado tão cedo ou você vai se arrepender pelo resto da vida. Kevin, você sabe como é, né? Ele vai participar, declarou Kevin. Essa decisão não é sua, protestou Neil em francês. Não percebeu o que fizera de errado até sentir o olhar penetrante de Wymack. O grupo de Andrew sabia que Neil falava francês. Ele poderia explicar para os veteranos depois e eles não achariam nada demais. Mas Wymack, assim como Andrew, também tinham ouvido Neil falar em um alemão fluente. Neil rangeu os dentes e se recusou a olhar de volta para o treinador. Eu não vou para o palco com você. O sorriso de Kevin não se alterou, mas soava frio ao responder em francês. Você está agindo que nem um idiota. Eu não posso aparecer na televisão. Você já está aqui, argumentou Kevin. Vai dar essa entrevista hoje, ou a nossa relação acaba. Não vou mais te ajudar e você que se vira em quadra, se contentando em ser medíocre.
Pode devolver as chaves da quadra pro treinador quando voltarmos ao campus. Você não vai mais precisar delas. Aquilo foi como levar um soco no peito. Não é justo. Não foi você quem prometeu que ia tentar? Mas isso não é. Eu não quero. Foi ou não foi? Neil pensou que engasgaria com todas as respostas e reclamações que reprimiu. Tinha certeza de que vomitaria o café da manhã a qualquer instante. Pensar em subir no palco e se permitir ser capturado por câmeras que focariam em seu rosto era repugnante, mas não tão assustador quanto Kevin cortando relações com ele. Neil só jogaria com as raposas até o meio de outubro, e depois abandonaria o X para sempre. Sentia-se morrer um pouco por dentro a cada vez que olhava para um calendário. Não podia abrir mão de mais nada antes do jogo contra os Corvos. Não sobreviveria. Kevin assentiu para Kate e voltou a falar em inglês. Combinado. Kate voltou a sorrir no mesmo instante. Excelente. Ela fez sinal para que a seguissem, entrando no prédio. Kevin segurou Neil pelo ombro e o empurrou para que entrasse logo depois dela. Neil se contorceu para se soltar e deu um tapa na mão de Kevin, que tentou segurá-lo de novo. No entanto, Matt se aproximou de Neil, empurrando Kevin. Abby exigiu baixinho que se comportassem, mas Kevin e Matt estavam ocupados demais se encarando para prestar atenção nela. Como Kevin havia recuado um passo, Neil agora conseguia ver Andrew. Andrew inclinou a cabeça para o lado, analisando Neil, que cometeu o erro de olhar para ele. Ao que parecia, a medicação começava a fazer efeito, porque seu sorriso era alegre e zombeteiro. Você é muito burro. Andrew estava certo, então Neil não perdeu tempo tentando se defender. Ele se virou e continuou andando atrás de Kate. Dan se aproximou para andar ao lado dele. Neil? Sabe que não é obrigado a fazer isso. Neil se limitou a balançar a cabeça, irritado demais para falar. Kate os deixou sob os cuidados de 2 assistentes de estúdio. Um dos homens lia o regulamento dos comportamentos adequados durante as gravações. As raposas foram levadas para seus assentos e Neil e Kevin foram guiados para o outro lado. Percorreram um corredor, virando no final para chegar ao camarim. Os assistentes de estúdio tiraram suas medidas rapidamente e desapareceram. A fúria de Neil aumentou ao perceber que o camarim só tinha um cômodo e que não teria como se esconder de Kevin. Havia uma penteadeira que ocupava a parede inteira, equipada com espelhos e luzes. 6 banquinhos estavam encostados no balcão. Neil cruzou os braços, tentando se espremer o suficiente para que sua pele absorvesse as cicatrizes. O assistente de estúdio voltou para entregar o figurino, dizendo que os maquiadores chegariam em 10 minutos e saiu de novo. O sorriso de Kevin desapareceu assim que a porta se fechou. Ele verificou as roupas nos cabides, jogando um conjunto para Neil. Neil deixou que caísse no chão aos seus pés. Kevin apontou para a roupa. Coloca isso, ordenou. Quando Neil não deu sinal de que obedeceria, Kevin disse, estou mais preocupado com você não estragar essa entrevista, não estou nem aí para suas cicatrizes. Se enxerga. Neil ficou olhando com irritação até que Kevin começasse a se trocar, então pegou as roupas e se virou de costas para ele. Colocou a camisa nova por cima daquela que já vestia e se esforçou para ajustar a camada de baixo. Deu trabalho, mas conseguiu manter boa parte de sua pele escondida. Seria mais fácil trocar as calças, já que boa parte das cicatrizes se concentrava na parte superior do corpo. Neil alisou a camisa repetidas vezes, depois colocou as roupas que não usaria na penteadeira. Se manteve o mais distante que podia de Kevin. Para de agir feito criança, reclamou Kevin. Eu não deveria fazer isso. Deveria sim, e vai dar um jeito de causar uma boa impressão. Kevin se olhou no espelho e ajustou as mangas da camisa com suavidade. Após pensar por alguns instantes, tirou a munhequeira e a colocou de lado. Siga as instruções de Kate, mas não permita que ela domine a conversa. Essa entrevista é para falar da gente, não dela. Ela é a apresentadora e não a estrela. Sorrir e mentir, disse Neil para seu reflexo. Não tem por que mentir, rebateu Kevin. Ela só vai falar sobre X. Não tem por que mentir, repetiu Neil. Olha quem tá falando, quem acabou de mentir na cara dela sobre o quanto as raposas são valiosas. Quem disse para o CRE que... Neil hesitou, incapaz de completar a frase. Inclinou a cabeça para frente, apoiando a testa no espelho. Contou a respiração para não entrar em pânico, mas seu estômago se remexia tanto que chegava a doer. Agarrou-se com força nos cantos da penteadeira, obrigando-se a se acalmar. Quem disse o que para o CRE? Perguntou Kevin. Neil fechou os olhos.
Por que você disse ao CRE que eu jogaria na seleção? Porque quando você parar de ser tão teimoso e fazer o que eu digo, você vai conseguir. Andrew não mentiu. Os jornais não mentiram. Apesar da irritação quando falava com ele e da impaciência, Kevin acreditava no potencial de Neil, queria treiná-lo, queria jogar com ele e queria moldá-lo para que se tornasse a estrela que o próprio Kevin já fora um dia. Kevin nunca o perdoaria quando sumisse sem deixar vestígios no outono, e Neil odiava isso. Por mais complicada que fosse sua obsessão por Kevin, uma coisa era certeza, não queria que ele o odiasse. Então, o que você vai dizer para Kate? Perguntou Kevin. Que eu odeio você, murmurou Neil. Você não me odeia. E como saberia disso? Porque se me odiasse, Andrew jamais deixaria você se aproximar de mim, explicou Kevin. Neil abriu os olhos e se virou para olhar para Kevin. Lógico, tinha me esquecido do seu cão de guarda. Como você conseguiu conquistar a confiança dele? É mais fácil manipular as pessoas quando sabemos o que elas querem. Eis um exemplo, disse Kevin, apontando para Neil e para o camarim em que estavam. Eu não tinha a impressão de que o Andrew quisesse algo. Kevin não se deu ao trabalho de explicar. Esperaram em silêncio até os maquiadores chegarem. Bateram na porta e Kevin os deixou entrar. Ele foi sorridente e charmoso conforme os assistentes começavam a trabalhar. Quando os dois estavam prontos, foram levados para uma sala de espera. Uma enorme televisão mostrava o palco, que estava vazio naquele instante. Neil checou o relógio na parede e viu que ainda faltavam 10 minutos para entrarem. Analisou as perguntas que lhe seriam feitas para passar o tempo. Eram, em sua maioria, perguntas simples, similares àquelas que os companheiros de equipe haviam feito no começo do verão. Um assistente de palco veio buscar Kevin quando já estava perto da hora de o programa começar. Neil observou Kevin se afastar, então olhou para a televisão. Às 7 da manhã em ponto, a música de abertura do programa começou a tocar e Kate surgiu no palco, sob aplausos. Ela parou no meio para reverenciar e acenar para a plateia. Senhoras e senhores, bom dia! Sei que ainda é muito cedo para estarmos acordados em um sábado de manhã, mas a programação de hoje está fantástica. Nossa atração musical são 4 musicistas extremamente talentosos da promissora banda Trovão do Duende. Ela fez uma pausa enquanto a plateia aplaudia. Mas vamos começar nossa manhã falando da estreia da temporada de X da NCAA, que aconteceu ontem. Os aplausos se tornaram ainda mais intensos nesse instante. Kate sorria enquanto andava devagar para a frente do palco. Quantos de vocês tiveram a oportunidade de ir assistir a uma das partidas ontem? Ah, nossa! E quantos de vocês, assim como eu, assistiram a partida do conforto de suas próprias casas? Ela levantou a mão e riu com a resposta que recebeu da plateia. Alguns de vocês já devem estar apostando qual será a classificação final da temporada ou quem será adversário de quem na primavera. Certo, essa pode ser a maior temporada de esporte universitário que já vivenciamos. Pensem em todas as mudanças que vimos acontecer, todas as possibilidades incríveis. Vamos falar um pouquinho desse assunto hoje, mas, para isso, vou precisar chamar meus convidados especiais. Faz um ano que ele não vem aqui no nosso programa e quase 9 meses desde a sua última aparição pública. Apresento para vocês o nosso primeiro convidado do dia, antigo atacante titular da seleção, dos Wildcats de Baltimore e dos Corvos de Edgar Allan, o atual atacante titular das Raposas da Universidade de Palmetto State, Kevin Day. Ela quase não conseguiu terminar a introdução. Ao ouvirem as palavras 9 meses, os fãs de X mais empolgados da plateia já entenderam de quem se tratava, e todos aplaudiram com entusiasmo enquanto ela mencionava seus títulos. A câmera seguiu Kevin conforme ele saiu dos bastidores para o palco. Vestindo as roupas caras da produção e ostentando seu melhor sorriso, Kevin era a personificação do tão amado ídolo que Kate anunciará. Ele apertou a mão dela quando chegou ao centro do palco, inclinando-se para beijá-la na bochecha, e se virou para cumprimentar a plateia. Kate ergueu as mãos com um sorriso que poderia iluminar uma cidade inteira, e Kevin acenou para o público. A plateia aplaudiu por quase um minuto, e Kate já estava sentada em seu lugar quando enfim pararam. Havia 2 sofás no palco com ela, um de cada lado de sua mesa. Kevin se sentou à sua direita de lado para que pudesse olhar tanto para a apresentadora quanto para o público. Kate se inclinou por cima da mesa para sorrir para ele, parecendo muito satisfeita consigo mesma. Neil adivinhou que ela já estava visualizando os picos de audiência.
Kevin, 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 disse Kate, balançando a cabeça no ritmo das palavras. Ainda não consigo acreditar que te convenci a vir aqui. Espero que me perdoe se eu disser que é muito estranho vê-lo aqui sozinho. Sempre penso em você como parte de uma dupla. Ao menos agora tenho espaço para me esticar, disse Kevin, se esquivando de uma resposta real, e é bem capaz que eu me estique mesmo em breve. Não consigo acreditar que você achou que estaríamos acordados e arrumadinhos aqui depois do jogo de ontem. Ela riu e ergueu as mãos. É verdade. Mas você está muito bonito, como sempre. Alguém na audiência gritou em aprovação, e Kevin riu. Obrigado. Kate serviu água para os dois, colocando o copo dele na ponta da mesa para que pudesse alcançá-lo. Vamos falar de ontem à noite. Antes de mais nada, é preciso dizer, a temporada da NCAA começou e você está vestindo laranja. Por favor, não me entenda mal, não quero ofender sua equipe, mas por que você se transferiu para Palmetto State? Pelo que entendi, você veio como auxiliar técnico, mas quando soube que poderia voltar a jogar, por que decidiu assinar com as Raposas? Tenho certeza de que recebeu outras ofertas. Por que trocar a equipe do topo da classificação para aquela da lanterna? O treinador Wymack era amigo da minha mãe. Como imagino que você saiba, ela o ensinou a jogar. Mantive contato com o treinador Wymack mesmo depois que ela morreu e fui acolhido pelo treinador Moriyama. Kevin olhou para a mão esquerda com uma expressão distante no rosto. Até dezembro do ano passado eu achava que nunca mais ia poder jogar. Estava destruído. Só pensava em voltar para perto do treinador Wymack, e ele não me decepcionou. Fui acolhido por ele e pela equipe sem que pensassem duas vezes. Gosto de trabalhar com eles. Kate se esticou por cima da mesa para segurar a mão esquerda dele. Kevin se forçou a parar de olhar as cicatrizes, focando no rosto dela e sorrindo. Kate sorriu de volta para ele e disse: Devo admitir que esperava que você fosse voltar para Edgar Allan esse outono. Não importa onde esteja, é incrível vê-lo jogar de novo. Você merece aplausos por isso. A audiência ficou feliz em obedecer. Kate apertou a mão de Kevin, soltando-a em seguida. Uma pena que seu primeiro jogo tenha sido contra Breckenridge, né? Você fez 3 gols ontem à noite, o veterano do 5º ano, Seth Gordon, marcou 2, e o seu mais novo colega de equipe também marcou 2. Vamos falar de Neil Jordan por um instante, pode ser? Claro! Você sabe mesmo como causar um burburinho, não é? Brincou Kate. No que estava pensando ao chamar um novato como Neil para fazer parte da equipe? Neil é exatamente o que as Raposas precisam nesse momento, afirmou Kevin. Não importa que não tenha experiência. Analisamos centenas de opções à procura de um atacante reserva para se juntar à equipe esse ano, mas Neil foi o único com quem falamos depois de Jane ter nos deixado. A gente sabia que ele precisava ser parte do time assim que o vimos. Tivemos sorte de chegar antes de outra equipe. Vocês tiveram bastante trabalho para conseguir isso, pelo que eu vi, disse Kate. Até mesmo recusaram a passar o nome dele para o CRE. É verdade? Nossa principal preocupação era a segurança de Neil, argumentou Kevin. Foi uma primavera muito difícil na Palmetto State. Anunciar que ele se juntaria à equipe seria colocar um alvo bem nas costas dele. No começo o CRE estava hesitante em concordar, mas acabaram cedendo. Você achava que o CRE não manteria esse segredo? Kevin demorou um pouco para responder, provavelmente pensando qual seria a resposta mais eficaz. Vamos dizer apenas que 3 pessoas conseguem guardar um segredo se 2 delas estiverem mortas. Sem querer ofender, mas precisamos ser honestos. 16 pessoas são nomeadas para fazer parte do CRE, e uma delas é o treinador de uma equipe extremamente competitiva. Até uma fofoca com alguém em quem confiamos pode vazar e destruir a vida de alguém. Kevin aprenderá essa lição do pior jeito, como Neil bem sabia. As fofocas do CRE foram as responsáveis pela briga violenta entre Rico e Kevin. Tanto trabalho e esforço por causa de um jogador, notou Kate. Mal posso esperar para ver o que você vai fazer com ele. A porta da sala de espera se abriu e um assistente de estúdio apareceu, apontando para Neil. 1 minuto. Vamos indo. Neil se levantou e o seguiu pelo corredor até os bastidores do palco. Uma mulher esperava por eles. Seu rádio estava conectado ao ponto na orelha de Kate. Ela olhou Neil de cima a baixo, verificando se estava tudo bem com sua aparência, e avisou Kate que ele estava pronto. E que tal todos nós darmos mais uma olhadinha nele? Anunciou Kate.
Vamos conhecer o homem que substituiu Rico Moriyama e está agora ao lado de Kevin. Neil Jordan, a mais nova raposa de Palmetto. Neil cerrou os dentes, forçando-se a fazer uma expressão descontraída. A plateia aplaudiu em expectativa e Dan gritou o nome dele. Neil deixou suas preocupações de lado e atravessou o palco até a mesa de Kate. Ela se levantou para apertar a mão dele, então indicou o lugar ao lado de Kevin. Os dois se sentaram ao mesmo tempo. Kate serviu um copo de água que Kevin entregou a Neil. Não é interessante ver isso? Perguntou Kate para a plateia. Kevin tem uma dupla de novo. Ela apoiou o queixo na mão e se inclinou, sorrindo para Neil. Não é exagero meu dizer que todo mundo está falando de você, Neil. Você é um amador que chamou a atenção de um campeão nacional. Esse tipo de coisa só acontece em conto de fadas, não acha? Qual é a sensação? Sinto que não mereço, respondeu Neil. Me dediquei de corpo e alma em Millport porque sabia que aquela seria minha única chance. A última pessoa que eu esperava encontrar no Arizona era o Kevin. Sorte nossa que ele te encontrou, assegurou Kate. Você tem um talento natural para o jogo. É uma pena que tenha começado tão tarde. Só consigo imaginar onde estaria hoje se tivesse começado alguns anos atrás. Talvez a equipe de Edgar Allan ou da Universidade da Carolina do Sul já tivessem roubado você, se Kevin estiver certo em relação ao seu potencial. Por que esperou tanto tempo para começar? Neil pensou no time que jogará na liga infantil e mentiu descaradamente. Nunca tive muito interesse em esportes coletivos antes. Só fiz o teste para jogar em Millport porque era novo na cidade e achei que seria uma forma interessante de conhecer pessoas novas. Não achava que as coisas tomariam essa proporção. Se você não gosta, pode deixar que fico no seu lugar, brincou Kate dando uma piscadinha. Não me importaria em ficar pertinho do Kevin. Você tem certeza de que quer ficar no meio de dois atacantes? Perguntou Kevin. É possível? Perguntou Kate. Não é segredo para ninguém que havia certa hostilidade entre você e os atacantes das Raposas no ano passado. Ontem à noite, ficou bastante óbvio que vocês 7 ainda têm coisas a serem resolvidas. Mas esse não parece ser o caso entre vocês dois. Neil olhou de soslaio para Kevin, que escolheu não corrigir a afirmação. 7 se forma em maio, então temos menos tempo ou necessidade de adaptar o estilo dele ao meu. Mas Neil acabou de começar. Temos todo o tempo do mundo. Kate aproveitou esse comentário para perguntar. Quando você fala assim, dá a entender que pretende ficar com as Raposas permanentemente. Você não pensa mesmo em retornar a Edgar Allan? Isso vai depender de você se acostumar a jogar com a mão direita durante a temporada, ou você pensa em se formar na Palmetto State independente disso? Kevin fez uma pausa que pareceu longa demais para Neil. Gostaria de ficar enquanto o treinador Wymack me quiser por aqui. Neil lançou outro olhar para Kevin, não gostando daquela resposta vaga. Ah, os corvos devem estar tristes de ouvir isso, comentou Kate. Imagino que Rico sinta saudades de você. Vamos nos encontrar no outono. Vão mesmo. Eles fazem parte do seu distrito agora, acrescentou Kate. Por que essa mudança tão significante? Não vou fingir entender as motivações do treinador Moriyama. Eles não te contaram então? Kate pareceu genuinamente surpresa. Somos todos muito ocupados. É difícil manter contato. Bom então, Kate se recuperou com um sorriso radiante. Tenho uma bela surpresa para você. O volume da música nos alto-falantes aumentou, uma melodia sombria com um som intenso de bateria. A plateia inteira ficou em pé, gritando em uníssono. Hey, hey, hey. Neil olhava para eles, reconhecendo a música, mas sem saber direito de onde, recusando-se a acreditar no que a plateia dizia. Distinguiu facilmente as raposas na multidão, pois eram as únicas que permaneciam inertes. Estavam todos sentados, parecendo chocados. Neil olhou de novo para o rosto pálido de Kevin. A movimentação na visão periférica de Neil fez com que sua atenção se voltasse aos bastidores do palco. O garoto que surgiu usava a mesma roupa que Kevin, mas em uma versão toda preta da cabeça aos pés. Quando apertou a mão de Kate, a manga ondulou em volta de seu braço como as asas do mascote de sua faculdade, o corvo. O número 1 tatuado em seu rosto na bochecha do lado esquerdo, indicava para todos na plateia quem tinha acabado de entrar no palco de Kate. 9 meses haviam se passado desde a última vez em que Rico Moriyama e Kevin Day estiveram juntos no mesmo lugar, 9 meses desde que Rico destruíra a mão de Kevin, e agora ambos estavam juntos de novo, ao vivo na televisão.
A plateia aplaudia, extasiada, encantada com a surpresa de Kate, mas não faziam barulho o suficiente para abafar a voz suave de Kevin ao lado de Neil. Suas palavras soavam como uma oração desesperada. Espero que tenham gostado. Até o próximo capítulo.